Então, agora nós vamos estudar os antônimos. Não é a mesma coisa que aquela que a gente estudou de escrever uma coisa e querer dizer outra. Por exemplo, Ana é filha de Maria. Maria é mãe de Ana. Não é a mesma coisa. Os antônimos são ideias contrárias. Antônimo de antagônico, do inverso. São ideias contrárias. Então, frio, quente, gorda, magra, aberto, fechado, rico, pobre, primeiro, último, por aí vai. Não é aquela coisa que a gente fez, né? Célia é médica de Ana. Ana é paciente de Célia. Não é isso. Então, nesse texto aqui, nós vamos escrever usando os antônimos, só os contrários, tá? Nas palavras que eu grifei. Então, Pedro acordou muito cedo. Eu só estou usando os antônimos. Muito cedo hoje. Ao meio-dia, ele almoçou. Deixou o computador ligado. Qual é o antônimo de ligado? Desligado. Isso que eu queria falar com vocês. As pessoas confundem escrever, né, de uma maneira diferente com o antônimo. Não é. Daqui a meia hora, a professora, o professor, aí nós estamos mexendo com gênero também, né? Nós estudamos, né? Macho, fêmea, tem uns que é comum de dois gêneros, tudo aquilo que nós vimos no livro. A página agora eu não vou lembrar. A professora vai publicar a lição. E Pedro, se tiver dúvidas, vai pensar bastante até resolver. Beleza. Ah, olha o ponto de exclamação, ó. Ah, que lição fácil, olha o ponto de exclamação. Que lição difícil. Olha o ponto de exclamação, uma reação, pensou ele. Tudo bem. Mesmo assim, vou fazer, porque não estou cansado. Puxa, olha o ponto de exclamação aqui de novo. Ele revela uma emoção. Pode ser raiva, alegria, surpresa. Que frio. Puxa, que calor. Puxa, que calor está hoje, pensou Pedro. Vai continuar a aula. Não acabou. Com ponto de exclamação. Pensou Pedro. Vou continuar, a aula não acabou. Olha. Se eu apagasse esse ponto de exclamação, ele falaria assim: vou continuar a aula. Vou continuar. Ó, se eu não colocasse a exclamação, vou continuar, a aula não acabou. Ponto final. Mas fica muito murcho. Vamos dar mais vida para o texto. Para isso que também os sinais de pontuação eles servem. Para dar vida ao texto. Então ele está falando assim: puxa, se eu colocasse o ponto final, ia ficar assim como? Puxa. Mas não, eu pus uma exclamação. Puxa, puxa, isso. Que frio está hoje, que calor, antônimo, está hoje, pensou Pedro. Vou continuar a aula. Não estou enxergando. Vou continuar, estou chegando daqui. Vou continuar. A aula não acabou. A aula não acabou. Olha o ponto de exclamação. Então, o que tem que ficar claro para vocês hoje? Antônimos são ideias exatamente contrárias. Se você quiser usar ao invés de, é aqui que vai usar. Tem gente que usa ao invés de em tudo quanto é canto. Comi salada ao invés de macarrão. Salada não é o contrário de macarrão. Então, eu acho, né, que fica melhor, fica mais bonito, mais elegante, mais seguro usar sempre em vez de. Eu fiz uma aula sobre isso, tá? O pessoal acha chique falar ao invés de, está falando besteira, está falando batatada. Ah, mas se eu usar exatamente ao contrário, na hora de falar, às vezes a gente não consegue encontrar. Exatamente ao contrário. Ao invés de entrar, eu saí, correto.
Ao invés de chorar, eu dormi. O contrário de chorar não é dormir. Sim, sim. Ao invés de comer salada, come bife. Bife eu não como, vocês sabem. Mas bife não é o contrário de salada não é bife. Naqueles outros exemplos, por exemplo, quando a gente não vai usar os antônimos, por exemplo, Bruna é pobre. Para eu não falar de maneira ofensiva, Bruna é pobre, olha, ela quem? Bruna, ela não é rica. Isso, mas é antônimo isso daqui. É também. Mas, por exemplo, essa frase, né? Doutor Jair é médico de Silvia. Qual é o antônimo disso daí? Não tem antônimo disso daí. Mas tem como escrever diferente? Como é que eu escreveria diferente isso daqui? Silvia é paciente do doutor Jair. O que está escrito é exatamente isso. O que está escrito é exatamente no texto. Do doutor Jair. Tá, gente? Era para complementar mesmo. Existem várias maneiras de se falar alguma coisa. Isso também a gente precisa aprender já de cedo, tá? Até a próxima aula, então, tá?